Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Pelo que conhecemos e entendemos da palavra de Deus, todos nós, antes de termos em nossas vidas a graça que é Cristo Jesus, o favor imerecido, estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossas muitas ofensas contra nosso Pai Celeste. Andávamos segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos prazeres carnais, seguindo as pisadas do príncipe deste mundo. Estávamos nas trevas, mergulhados numa escuridão sem fim. Portanto, fisicamente, a gente tinha vida, fazia tudo o que precisava fazer. No entanto, espiritualmente, a nossa alma estava morta na presença de Deus. Não tínhamos condição alguma, merecimento algum, de herdar o reino dos céus, de conhecer a face de Deus como ela é. Deus nos amou e nos ama de uma tal maneira que, para que isso fosse mudado, enviou a essa terra o próprio Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não poupando a sua vida. Veio para os seus não o receberam e ainda o crucificaram. Contudo, através da morte que ele teve na cruz, recebemos a vida. Sofreu, foi machucado, humilhado. Toda a sua vida foi para que as nossas feridas fossem curadas e para que nós fôssemos regenerados. Hoje, saímos de um processo de humilhação e a nossa alma recebeu a vida, a exaltação. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Trouxe a mensagem da vida, as boas novas, o Evangelho. Cumpriu bela missão. Foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à destra do Pai e agora intercede por todos nós. Tem uma parte na palavra de Deus que fala: a letra mata e o Espírito vivifica. A lei deixada por Deus, entregue ali para Moisés, tornou-se impotente para nos salvar. Tornou-se apenas letra. E o Espírito que nos vivificou é Cristo. A graça, aquele que Deus nos enviou para nos tirar da escravidão do pecado e da morte. Fomos vivificados por Cristo. É por isso que a palavra de Deus fala que não são as boas obras que a gente tem que vai nos salvar. Se assim fosse, nos vangloriaríamos, tiraríamos todo o mérito de Cristo acerca de nossa salvação. Somos salvos pela graça, um dom de Deus alcançado pela fé, não por nossas obras. Mas eu quero explicar para você, através desse vídeo, que também sem as boas obras, a gente não pode comprovar para ninguém, nem para nós mesmos, que nós temos a graça de Deus. A palavra fala: me mostre as suas obras sem a sua fé. Me mostre a sua fé sem as suas obras. Se a graça
é um dom de Deus, o qual alcançamos pela fé, é sinal de que a gente agora tem as boas obras. As boas obras nos confirmam que nós temos a graça de Deus. Olha o que está escrito aos Efésios, capítulo 2, no versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, quando a gente recebeu de Deus a graça, fomos transformados. O homem convertido, a mulher convertida, depois do batismo, passa a ser uma nova criatura na presença de Deus. A velha criatura morreu, a nova criatura nasceu. Estávamos mortos nos pecados, nos delitos, nas ofensas a Deus, mas agora fomos ressuscitados. A nossa alma agora tem vida na presença de Deus. Vida alcançada através do sacrifício de Cristo. Essa vida, repito, não foi alcançada porque somos pessoas boas, porque fazemos e temos boas obras. Não foi pelas boas obras que alcançamos a salvação. Foi por Jesus Cristo. Não foram as nossas boas obras que nos trouxeram a vida. Foi a morte de Jesus Cristo no madeiro da cruz. Portanto, digo outra vez, se uma pessoa não tem boas obras, ela não tem a graça de Deus, porque ela não foi transformada, ela não foi convertida. Tem gente que fala assim, basta crer em Jesus Cristo e estará salvo. Não. Tem que crer em Jesus Cristo, tem que ser batizado, precisa estar convertido. Porque assim, quando a gente se batiza, nascemos na água e nascemos no Espírito. O Espírito de Deus nos toma. Quem tem sobre si o Espírito de Deus, agora tem as boas obras. Tem o reflexo do que a doutrina nos pede para fazer. Querido irmão, querida irmã, então o crente precisa levar realmente uma nova vida na presença de Deus debaixo da graça. O que a gente está vendo hoje é o seguinte, muita gente está na igreja, inclusive muitos do ministério, só que estão fora da graça de Deus. Estão dentro da igreja, mas estão fora da graça de Deus. Não vão alcançar a sua salvação, porque não foram transformados, não foram convertidos, se batizaram por batizar, não entenderam a mensagem, não entenderam o Evangelho. Igreja não salva ninguém. Igreja é o corpo de Cristo, nós somos os membros. Cristo Jesus é a cabeça. Se não temos uma conversão, podemos até estar dentro de uma igreja, adorando a Deus num templo, mas estamos desligados. Na verdade, não somos membros. Então, a igreja verdadeira são os membros desse corpo. São esse corpo. E a cabeça que nos governa é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. A gente está vendo hoje dentro da igreja pessoas pregando a palavra em todas as denominações, mas elas não têm testemunho, elas não têm boas obras, elas não têm conversão, elas não foram transformadas, elas compram, elas não pagam, elas tomam emprestado, elas não devolvem, elas emprestam seu dinheiro com usura, elas são contenciosas, não têm amor, não são fraternas, vivem discutindo, vivem criando questões. São pessoas que são crentes por fora, por dentro é escuridão. Elas são trevas, elas não estão na luz e estão querendo se misturar à luz. Mas não tem jeito, talvez até enganem o povo essas pessoas, mas a Deus elas não enganam.
gente que dá mau testemunho, gente que não tem porte, homens e mulheres que sensualizam, que levam a malícia para dentro dos lugares celestiais. Essas pessoas não têm a graça de Deus. Esses homens de hoje que estão levando a igreja para a política, que estão transformando a igreja em empresas, em grandes negócios, eles não terão ingresso à pátria celestial. Estou trazendo essa mensagem. Não se engane, suas obras não te salvam, mas sem as boas obras você não pode comprovar que tem a graça de Deus. Quem tem a graça de Deus já leva uma nova vida na presença do Senhor, dá bom testemunho, não tem litígio contra os seus irmãos, não disputa nada com ninguém, não empresta o seu dinheiro com usura, tem em si as qualidades de verdadeiros cidadãos e cidadãs dos céus. Querido irmão, querida irmã, nesses tempos difíceis, você que realmente tem a graça de Deus, serve a Deus com toda a força da sua alma, com toda a força do seu coração. Não caia em tentações, vigia, fica firme na presença do Senhor. Não é como algumas pessoas falam que a coisa funciona. Creu, batizou, está salvo. Não. Quando a gente se batizou, nós fomos alistados para um exército, para uma milícia celestial. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, são contra as hostes da maldade. Se tem luta, se tem batalha, é porque não tem nada garantido. Paulo falou, vocês que estão de pé, vigiem para que não caiam. Se Deus não poupou nem os ramos naturais, pode ser que não poupe a vós também. Precisamos nos manter ligados na palavra. Não podemos ficar sentadinhos já achando que podemos celebrar uma vitória. O inimigo, a missão dele é matar, destruir e roubar. Ele existe, ele está em cima dessa terra. Não creia nesse evangelho que diz que a gente já está salvo. É claro, a gente tem uma certeza muito grande dentro de nós de que vamos nos salvar, de que vamos vencer, mas é preciso reter a graça, é preciso reter a sinceridade, é preciso ter em nós as qualidades de um verdadeiro, de uma verdadeira cidadã do céu, como nós falamos. É preciso que as obras confiram com o que está em nós. Se você é uma pessoa que não tem testemunho, se você é uma pessoa que não tem papa na língua, ofende todo mundo, não tem educação e acha que isso está certo, toma cuidado, não é assim que a coisa funciona. Hoje a gente está vendo um ministério, não todos, uma boa parte deles, sem misericórdia. Oprimem o povo, colocam cargas extremamente pesadas sobre o povo. Tudo completamente diferente do que a palavra nos fala. Você que está cansado, oprimido, aflito, venha a Jesus. O fardo é leve, o jugo é suave. Venham aprender dele, que é humilde de coração. Hoje a gente está vendo um ministério arrogante em muitas denominações. Não estou aqui falando de uma. Anciães, cooperadores do ofício ministerial, cooperadores de jovens e menores, diáconos, encarregados locais de orquestras, encarregados regionais, pastores, presbíteros, bispos, todo tipo de cargo na igreja está contaminado por homens e mulheres que infelizmente não entenderam a vontade do Senhor, colocam cargas terríveis em cima dos ombros da igreja. Não é assim, irmãos. Estamos cuidando das ovelhinhas de Deus. Elas não são nossas. E em primeiro lugar, a gente tem que acreditar que, independente de cargo ou ministério, todos somos ovelhas. O pastor é Jesus Cristo. Há homens e mulheres que cuidam dessas ovelhas, têm o dom de pastorear, foram feitos pastores, até pastoras. Mas eles têm, irmãos, que saber que essas ovelhas são de Deus. Se ela machucou, tem que ir lá atrás para curar. Se ela desgarrou, tem que ir lá atrás para reagrupá-la ao rebanho. Se ela está sem direção para a vida, desnorteada, tem que dar um rumo para ela, tem que aconselhar, tem que abraçar. Se ela está fazendo coisas que não deve com amor, a gente tem que instruir. Meu irmão, tem muita gente só se aproveitando da gordura e da lã das ovelhas.
Esses homens têm a graça de Deus? Essas pessoas que fazem isso têm o nome realmente escrito no livro da vida? Então eu encerro essa mensagem. Olha, você que está firme, continua na presença do Senhor, anunciando as boas novas, levando as boas notícias, pregando um Cristo ressurreto, falando do reino dos céus, falando do amor de Deus para as pessoas. Continue anunciando esse santo evangelho, continue sendo luz, continue sendo sal da terra. E você que está fazendo as coisas erradas, repense a sua vida. Ainda está em tempo de você se converter verdadeiramente, de você se arrepender dos seus pecados. Leve o seu ministério com amor. Pare de ser o mandão, pare de ser a mandona. A autoridade é Deus através do Espírito Santo, não é você. Somos uma autoridade com limites. Se estamos fora da palavra, somos abusadores, somos matadores de alma. Não pode ser assim. A gente tem que cuidar das almas, preservar a vida que a Cristo a elas trouxe. Que ninguém pare nesse caminho por causa de você. Que ninguém se desvie de Cristo por causa de você. Cuidado com as heresias, cuidado com as apostasias. Hoje elas estão sendo feitas, construídas dentro de muitas igrejas, dentro de muitos templos. É por isso que a gente fala, precisamos de um templo para nos reunir, mas Deus não está ali, Ele não mora ali, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, de tijolos. Enquanto o povo ali está, Ele está, o Espírito Santo está ali conosco. Saímos, Ele não está lá mais. Precisamos sim de uma igreja viver em comunidade. Precisamos ser os membros, precisamos estar ligados a esse corpo e obedecer o que a cabeça nos passa, nos ensina. Então, meu irmão e minha irmã, você que não está dentro dos princípios, repensa, se reorganize. Não seja coronel na obra de Deus, não seja um xerife na obra de Deus. Antes de ser um ancião, seja uma ovelha. Antes de ser um pastor, seja uma ovelha. Antes de ser um verdadeiro diácono, reconheça o valor de um pobre, de um oprimido na presença de Deus. Não faça acepção. Não escolha quem você vai atender, quem você não vai atender. O Senhor não fez acepção de pessoas. Até hoje não faz e jamais fará. Então eu trouxe essa palavra. Vamos dar graças a Deus. Estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Estávamos nas trevas. Agora estamos vivos em Cristo. Fomos tirados das trevas, da escuridão, da amargura da vida e fomos trazidos para a luz. Que agora sejamos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Vamos falar do amor de Cristo. Vamos parar com esse negócio de perseguição de membros na igreja, de companheiros, de companheiras de ministério. Vamos amar o dom que está no nosso irmão. Vamos amar o dom que está na nossa irmã. Vamos voltar ao primeiro amor enquanto é tempo. Acordem vocês que estão dormindo. E você que está acordado, não entre no sono, que o inimigo está aí te provocando. Fica firme, fica na palavra. Por ela e nela, já somos mais do que vencedores. E lembre-se, antes de você desistir, meu irmão e minha irmã, da sua luta, lembre-se do amor de Deus. É muito grande por nós. Ele não poupou o próprio Filho, a vida dele, para te trazer nessa condição de ter a graça, de ter o ingresso aos céus. Nada, ninguém, nenhuma coisa dessa vida nos separará do amor de Deus. Esse amor está fundamentado, alicerçado na pessoa de Jesus Cristo e nos confirmado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Deus te abençoe.